Rose Bittencourt. Mas se tiver dedando no microfone, vem embaixo. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão e ainda sorrir. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Olá, bom dia a todos vocês que nos acompanham através da live da Rádio da Família, a vocês que nos acompanham já aqui na live da Rose Bittencourt, sejam bem-vindos ao nosso programa. Que a paz e a harmonia estejam em sua casa, em sua vida, em sua mente. O amor de Deus Criador que habita em mim, saúda o amor do Deus Criador que habita em você, amigo, amiga internauta, amigo rádio ouvinte, a todos vocês que estão aí de perto ou de longe, nos dando o prazer da audiência. Hoje é sexta-feira e é mais uma oportunidade que Deus Criador do Universo nos dá de estarmos conectados mentalmente para aprender um pouco mais sobre a ciência da mente humana. Os conteúdos trazidos neste programa são sempre tirados das obras literárias do Dr. Pedro Antônio Grisa, mentor e criador da parapsicologia científica do sistema Grisa, a ciência que estuda a mente humana com precisão matemática. Segundo o nosso mestre, ele gostava muito de dizer que a parapsicologia é a engenharia da mente humana. Que bom que você está aí comigo, Rosane, que bom que você está aí comigo, Fernanda, que bom que você, Elizabeth, também já está chegando. Enfim, todos vocês sintam-se acolhidos, amados. Às vezes eu não consigo dar um oi para todo mundo, porque a gente precisa focar o tema, mas sintam-se sempre bem acolhidos e amados no nosso programa. Quem se permite olhar para os números que envolvem a sua estrutura familiar, se permite também entrar em harmonia com sua essência e passa por uma transformação humana, capaz de sentir que essa harmonia passa a fazer parte da sua vida e da vida de seus familiares. Grisa dizia ainda que os extremos são maus e que a virtude está sempre no centro, ou seja, no meio. Se compararmos a nossa estrutura mental, emocional com uma balança, de um lado vai ter a razão e de outro lado vai ter a emoção. Razão é o consciente, emoção é o subconsciente. Devendo sempre procurarmos e prezarmos para que esta balança esteja em equilíbrio, ou seja, se eu funciono com razão demais, está ruim. Se eu funciono com emoção demais, também não está legal. Então, a virtude está no centro, no equilíbrio. Equilibrar a razão e a emoção no nosso jeito de viver, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Quando a gente começa a parar para refletir sobre este equilíbrio que nós precisamos ter nas nossas vidas,
nós começamos a viver um pouco melhor. Todos vocês sabem que racionalmente a nossa mente funciona apenas 5% de forma consciente e racional. E 95% nós funcionamos no piloto automático do subconsciente. Então, meu irmão, minha irmã, isso que trago hoje não é algo novo, é algo que eu já conversei com vocês, vocês que estão sempre conectados conosco desde o início dos nossos programas, já ouviram eu falar aqui sobre essa importância do funcionamento da mente humana e de que a nossa mente trabalha 5% racional e 95% de forma irracional. Ou seja, nós somos muito mais conduzidos pelas nossas programações subconscientes do que pelo nosso consciente e a nossa razão. Então, o programa Conexão Mental tem sempre por objetivo trazer até vocês conhecimentos científicos do funcionamento da minha mente, da sua mente, da mente humana, para que você possa saber lidar com situações adversas vindas naturalmente e irracionalmente do subconsciente, acabando muitas vezes você agindo no seu dia a dia de forma cega e irracional pelo impulso mecânico da mente subconsciente. Então, olha só, eu quero neste momento acolher a todos vocês que estão conectados aqui na live. Tô vendo mais gente entrando na nossa live da Rádio da Família. Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos. E nesse momento, todos vocês que me acompanham em todos os programas já perceberam que eu sempre procuro, no início do programa, trazer um depoimento de alguém ou de alguma pessoa que está ouvindo o programa e que está aprendendo com o nosso programa. E hoje, professor Marcílio, eu trago um depoimento que vem bem longe, vem lá do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. E hoje eu partilho com vocês o depoimento da minha colega de profissão, a parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, a Rosane, que está aqui conectada conosco também já na live. E ela dizia assim no depoimento dela: queridíssima Rose, com relação ao programa da semana passada, da sexta-feira passada, onde a gente trouxe aqui para vocês refletirem e entenderem um pouco melhor sobre ser solidário ou ser solitário. E ela me traz a seguinte colocação: que live maravilhosa! Quanta informação importante! Que reflexão poderosa! Quanto amor e alegria fluem de você. Sou grata a Deus de ter atraído você em minha vida. Aprendo muito com seus programas. Dou graças a Deus por sua vida a cada dia. E tenho muita convicção de que sua mãe te gestou não foi por acaso. Você tem uma grande missão neste mundo. Parabéns, amiga. E aí, gente, eu trouxe esse depoimento porque, na verdade, eu quero agradecer a minha gratidão à minha colega de profissão, a Rosânia, lá do Espírito Santo, que ela nos dá a graça da sua audiência todas as sextas-feiras. E para mim, Rosânia, é muito importante essas tuas colocações, esse teu depoimento, porque eu te considero uma profissional excelente de muita credibilidade. E você tem com você também a bagagem e o conhecimento científico do nosso mestre, Dr. Pedro Grisa. Então, quando você me traz um depoimento desse, professor Marcílio, para mim como profissional é muito importante, porque eu sei que estou no caminho certo. Não estou aqui falando abobrinhas, né? Eu estou sendo acompanhada por vários profissionais da área da parapsicologia também, vários profissionais do Sistema Grisa estão acompanhando, assistindo, dando seus depoimentos, e para mim é muito importante, porque eu sei que estou tendo o aval, né, de toda uma categoria de profissionais, e estou falando aquilo que realmente devemos falar,
e devemos levar esse conhecimento adiante. Então, gratidão, amiga Rosane, gratidão por sua audiência, gratidão também por sua indicação. Você já indicou algumas pessoas para o meu atendimento, então, gratidão por tudo e que Deus sempre possa te dar a paciência para estar aí do outro lado ouvindo aquilo que trago de conhecimento do Sistema Grisa. Saber que eu estou contribuindo com essa evolução pessoal das pessoas, né? De tantos ouvintes que estão aí espalhados na nossa cidade, várias pessoas ligando, dizendo que estão gostando muito do programa. E principalmente também contribuindo com o profissional, com os nossos colegas de profissão do Sistema Grisa, aumenta com certeza ainda muito mais a minha responsabilidade em desenvolver temas que possam alcançar esse público tão precioso. Você, para mim, é muito fundamental. A sua audiência, para mim, é indispensável. Sem você aí do outro lado, não teria razão nem motivos para mim, o professor Marcílio, o Tontini, a nossa rádio existir. Então, sejam todos bem acolhidos, bem amados e vamos em frente, né? Vamos hoje eu trago um tema que até já conversei aqui com vocês um outro dia, mas é importante porque eu pretendo trabalhar, talvez no próximo programa, sobre relacionamento. Então, sobre relacionamento, a gente precisa conhecer as personalidades. E hoje eu trago para você, você entender de uma forma diferente como que a gente funciona, né? Nós funcionamos de um jeito. Eu funciono de um jeito, o professor Marcílio funciona de outro jeito, você funciona de outro jeito. Como que a gente funciona? Pelas nossas personalidades, pelas características das nossas personalidades. Nós somos idealistas e nós somos pragmáticos. Ou às vezes até a gente é temperamento misto. E a gente vai entender hoje no nosso programa como é que é essa mistura aí. Como que um homem e uma mulher pragmática funciona e como um homem ou uma mulher idealista funciona. E quando eu misturo tudo, como que eu funciono, né? Então, hoje, o tema de hoje é as personalidades pragmáticas e idealistas. E nós vamos chamar o nosso apoio cultural, nós vamos para um breve intervalo, trazendo em seguida do nosso apoio cultural a nossa música tema do dia de hoje, e prestem bem atenção na música tema, porque ela foi escolhida a dedo, como diz o popular, ela foi escolhida a dedo para esse programa, porque ela tem tudo a ver com o que eu vou desenrolar na nossa conversa de hoje, ok? União Nativa, locação de som, luz e estrutura para festas, aniversários, formaturas, eventos corporativos, DJ, entre outros. Banda União Nativa, Rua Anacleto Carlos Alves, número 187, bairro Oficinas. Telefone 99609-8026. Fale com Toninho Bittencourt. Banda União Nativa. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação Rose Bittencourt. Conheço muita gente com dupla personalidade.
causa confusão. Canta secretária, assim se tornou. Paquera no metrô e ninguém diz que é irmão. Vai! De pipoca, pipoca, que pipoca ali. Tomara que esse não tenha cortado essa música. Boa, né? Boa, boa. Mas é como eu te falei, tem que... eu vou assistir o live e ver se não foi cortado. Não esqueça que haverá a hora da verdade. Conheço muita gente com dupla personalidade. Domingo na igreja é um retrato de santidade. Mas na segunda-feira, Segunda apronta todas. longe do pastor, o camarada é um terror. Humilha o empregado, explora o humilde, acha que sem fundo causa confusão. Canta a secretária, assim se tornou. Paquera no metrô e ninguém diz que é irmão. Vai! De pipoca, pipoca aqui, pipoca ali, pipoca lá. Não esqueça que haverá a hora da verdade. Vai! De pipoca, pipoca aqui, pipoca ali, pipoca lá. Não esqueça que haverá a hora da verdade. Vai! Pipoca aqui, pipoca ali, pipoca lá. É, pare de pipocar. Viu aí? É, tem muita gente funcionando com dupla personalidade. E aí nós vamos entender hoje. Mas antes de nós entrarmos no tema, eu quero aproveitar esse momento para agradecer ao nosso novo patrocinador. O nosso nem é patrocinador, porque aqui a gente não tem patrocínio, a gente tem apoiador cultural, é isso, né? Nós temos o nosso apoio cultural e agora entrando aí um novo apoiador cultural do nosso programa, a Banda União Nativa. E eu quero mandar um grande abraço e os parabéns a todos os integrantes desta excelente banda pela excelente live realizada no último sábado, no dia 13. Foi um show de música e de alegria. E esses queridos amigos e irmãos acolheram o nosso convite para serem apoiadores cultural do nosso programa Conexão Mental. Gratidão, Toninho, gratidão, Léo, Paz, gratidão a toda a equipe da Banda União Nativa, seus integrantes, os músicos, enfim. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite e que bom que agora toda sexta-feira nós temos essa banda que distribui alegria em forma de canção para nos apoiar culturalmente aqui no nosso programa. Então, é muito importante a gente ter esse espaço e ter esse momento e ter quem nos apoie. Talvez, vamos agora entrar no tema, e talvez você já lembre que a gente já conversou aqui em outros programas sobre os pragmáticos e os idealistas. Mas hoje eu desejo abordar com ênfase nas atitudes dos comportamentos dos pragmáticos e dos idealistas. Se você está ouvindo o nosso programa pela primeira vez, e se você ainda não sabe quem é o pragmático e quem é o idealista, eu vou dar uma breve explanação sobre o pragmático e idealista e depois eu vou trazer como que essas duas personalidades funcionam. Dentro da mente humana, nós temos uma estrutura de personalidade de cada ser. Quem nasce lá primeiro na família, o primeiro homem e a primeira mulher da família, independente do lugar, da posição na tabela familiar onde eles nasçam, o primeiro homem e a primeira mulher são considerados pelo sistema Grisa como os pragmáticos. Então, se você nasceu em uma família onde tem 3 homens, o primeiro homem é pragmático e os outros 2 são idealistas. Se você nasceu numa família que tem um homem, uma mulher e outro homem, então vai ter um pragmático, uma pragmática e um idealista.
Então, essa é a composição. Então, se você é o primeiro de sua família, o primeiro homem ou a primeira mulher, você acaba assumindo o papel de pragmático. E quando que você não vai funcionar como pragmático, mesmo tendo nascido sendo o primeiro homem e a primeira mulher? Você não vai funcionar como pragmático quando seu pai ou sua mãe forem pragmáticos. Porque daí você, para se diferenciar de seu pai e de sua mãe, você vai acabar assumindo muito mais coisas de idealista do que pragmático. E aí a gente chama de pragmático sofrido. Sofrido por quê? Porque precisa diferenciar-se de seu pai e de sua mãe. A ciência vem ao longo dos anos tentando mostrar para o ser humano como que o homem e a mulher funcionam. A primeira forma que a ciência encontrou para dizer que a gente funcionava nesse universo foi através da nossa raça. Então, a raça branca funcionava de um jeito, a amarela funcionava de outro, a negra funcionava de outro, a vermelha funcionava de outro. Isso era uma constituição que eles consideravam que nós éramos constituídos assim, por raça, funcionávamos por raça. Com o passar do tempo, alguns cientistas, incomodados de dizer que a gente só funcionava por raça, foram buscar explicar o nosso funcionamento pelo nosso temperamento. Então, eles diziam que a gente poderia ser uma pessoa sanguínea quando a gente era muito alegre e expansivo, ou flemático quando a gente era frio e calculista, ou colérico quando a gente era muito agressivo, gostava de dar porrada, ou melancólico quando a gente era muito chorãozinho. Então, perceba que a ciência vem a cada ano, a cada época, ela vem desenvolvendo e mostrando como que o ser humano funciona. Entre as ciências, cada ciência vai querer defender o seu jeito de conhecer e o seu jeito de entender as coisas. Ou, como dizia o doutor Pedro, vai entender do jeito que ele quer responder, a respostas, né? Porque o que move a ciência são as perguntas e as respostas. Então, por exemplo, na astrologia, diz que nós funcionamos pelos nossos signos, conforme o nosso signo é o nosso funcionamento. E Dr. Pedro Antônio Grisa, através da ciência da parapsicologia, que foi criada por ele, desenvolvida por ele, essa ciência, há aproximadamente 40 anos atrás, já mais de 40 anos, né? Ele traz aí que nós funcionamos conforme o nosso posicionamento de nascimento na nossa família, e a gente busca se diferenciar das pessoas do mesmo sexo que estão dentro do nosso contexto familiar, e a gente busca se diferenciar do nosso pai e da nossa mãe. Então, para o sistema Grisa, a ordem de nascimento, a ordem da nossa chegada na nossa família, nos determina se nós somos pragmáticos ou idealistas. E também, além da ordem de chegada, o diferenciar-se do meu pai e da minha mãe e o diferenciar-se de quem está próximo de mim. Então, vamos entender um pouco melhor. Se você é o primeiro filho homem e a primeira filha mulher de um casal, você é pragmático, ok? Primeiro filho homem e a primeira filha mulher. Porém, você precisa se diferenciar primeiro do seu pai e da sua mãe. Então, se seu pai e sua mãe já são pragmáticos, você continua sendo pragmático, mas você vai agir muito mais como idealista do que pragmático, trazendo isso dentro de você um sofrimento, fazendo com que você sofra. Porque, exemplo, o pragmático, ele tem facilidade de dizer não. O idealista não tem facilidade de dizer não, ele precisa dizer sim para tudo. Então, ele vai ter certas dificuldades de lidar com a personalidade pragmática. Ok? Estão entendendo o raciocínio? Então, lá numa família onde nós temos 2 filhos, vamos supor, 2 filhos, o primeiro homem e a primeira mulher, ambos são pragmáticos, se o pai e a mãe não forem pragmáticos.
Por exemplo, se o pai for pragmático e a mãe for pragmática, esses dois filhos acabam agindo muito mais como idealistas do que pragmáticos. Se nós temos lá uma família com 3 filhos, e nós temos um homem, uma mulher e 2 mulheres. Então, nós temos um homem pragmático e 2 mulheres. A primeira mulher vai ser pragmática e a segunda vai ser idealista. E assim por diante. E aí, observem que essa classificação é muito importante. É muito importante para que a gente saiba como que a gente funciona no nosso dia a dia. Então, a ordem de nascimento, onde você nasceu na sua tabela familiar, você vai buscar diferenciar-se dos seus pais, pai e mãe, sexo masculino e feminino, e você vai procurar diferenciar-se de quem está à sua frente, do irmão que nasceu antes de você. E aí, os idealistas, eles também precisam provar que eles são únicos nesse universo, dentro do contexto familiar, dentro da família. Então, para diferenciar-se e chamar a atenção do papai e da mamãe, os idealistas acabam assumindo 5 papéis diferentes. 5 papéis diferentes. Eles acabam assumindo o revoltado, o isolado, colaborador e bonzinho, humorista e o bem-sucedido e vencedor. Então, esses papéis não são estáticos. Eles assumem, eles revezam conforme a necessidade da família no momento, o que está acontecendo, o que está ocorrendo naquele contexto familiar. As pessoas vão intercalando esses papéis para ajudar no contexto familiar. Então, um ser humano que é revoltado, em determinado momento da vida, ele vai ser o colaborador e bonzinho para ajudar sua família. E vice-versa. E aquele que é o colaborador e bonzinho, em determinado momento, ele pode se revoltar e chutar o pau da barraca, porque ele quer mostrar que ele está ali e ele precisa ser ouvido e ser acolhido por aquela família. Então, nós vamos entendendo que a nossa família é constituída por personalidades. Personalidades pragmáticas e personalidades idealistas. E o idealista, nesse contexto de sobrevivência, ele age com a emoção e o pragmático age com a razão. Lembram que lá no início eu falei da importância da balança, de nós sabermos equilibrar razão e emoção? Porque todos nós, dentro de nós, temos muitas coisas de idealista e muitas coisas do pragmático. Nós não funcionamos 100% somente numa característica. Embora nós nasçamos com aquela classificação, nós acabamos funcionando com as vertentes das 2 personalidades, pragmáticos e idealista. Por isso, a balança. Por isso, nós precisamos nos conhecer e nos entender. Novamente, as 2 funções mentais entram em ação. A razão, que é o consciente, e a emoção, que é o subconsciente. Essas 2 funções formam a nossa característica das nossas personalidades. Percebam que é exatamente assim que a gente funciona. A gente funciona razão e emoção. Porém, se eu estiver em equilíbrio, se eu sou pragmático, eu devo funcionar 60% como pragmático e 40% como idealista. E vice-versa, se eu sou idealista, eu devo funcionar 60% como idealista e 40% como pragmático, para que eu esteja em equilíbrio com a minha essência. Se eu estiver funcionando ao contrário, eu estou em desequilíbrio com a minha própria essência. E aí é onde às vezes eu estou agindo de forma atrapalhada no universo, sem me autoconhecer e sem me compreender. Então vamos lá. Como funciona o homem e a mulher pragmáticos? Como eles funcionam? O homem e a mulher pragmática, eles gostam muito mais de estar na rua, de sair, de mundo exterior.
São objetivos e práticos, são decididos e justos, são francos ao falar, são calculistas, são exigentes, são cobradores, são rápido e apressado, são observadores, são realistas, são seco e duro, são desconfiado, são ativos, são possessivo e egocêntrico. Eles agem muito mais com a razão do que com a emoção. O homem e a mulher pragmática não gosta, não liga, não gosta e não liga para abraço, para beijos, para carinhos. Ele valoriza o quê? Ele valoriza o dinheiro, ele valoriza a posse, ele valoriza o conforto, valoriza a justiça. E ele tende a perceber primeiramente o defeito do outro do que as qualidades. Ele não reconhece a qualidade do outro e nem a sua. E ele veja falsidade aonde não existe. E isso, gente, é muito triste, porque a pessoa já faz um pré-julgamento do outro ser. E ele tem dificuldade de expressar os sentimentos. Ele quer ser carinhoso, ele quer te dar uma rosa, ele quer te dar uma flor, mas ele tem dificuldade para fazer isso. E ele também é uma pessoa que vai facilmente aos extremos. Se ele é honesto, ele é super honesto. Mas se ele cair na vala da irresponsabilidade e da desonestidade, ele vai ser super desonesto. Então, ele vai aos extremos. Quando ele está na casa do papai e da mamãe, um jovem, ele é esbanjador. Ele deixa o ar-condicionado ligado por horas, ele não liga se a energia está desligada ou não. Portanto, quando ele casa, ao cuidar do que é dele, ele se torna muito severo, porque ele valoriza cada centavo que ele ganha. Então, estão percebendo como que funciona o homem e a mulher pragmática? A mulher pragmática, ela não gosta de ganhar rosas. E às vezes, quando o marido quer levar uma rosa para ela, diz: para quê? Para jogar dinheiro fora? Não precisa. E às vezes, até quando ganha uma rosa de presente do marido, fica chateada, porque pensa que é dinheiro jogado fora. É assim que funciona. É assim que funciona. E a gente tem atendido muitos casais que são homem e mulher pragmáticos e eles não se entendem. Então, por isso eu trouxe esse tema hoje, já nos preparando para uma conversa sobre relacionamento, sobre falar sobre o homem e a mulher, sobre o tipo de casais que a gente forma e como que a gente vai lidando com essa situação. Se eu casei com uma mulher pragmática e eu sou um idealista, você já vai ver que o idealista é totalmente diferente. O idealista, ele gosta de dar abraço, ele gosta de dar beijos, ele gosta de trazer flores, ele é capaz de passar ali no jardim e roubar uma florzinha do campo para trazer para a mulher, né? E aí ele casa com uma pragmática e chega a dar essa florzinha para ela, ela fica pé da vida com ele. Por que você está me trazendo isso? Ou por que você está gastando dinheiro com isso? E aí o relacionamento acaba não dando certo, porque as pessoas não se entendem. Um não sabe ou não conhece o funcionamento do outro. E aí acabam, se atrapalhando no relacionamento. Em contrapartida, o homem e a mulher idealista. Como que funciona? O homem e a mulher idealista gosta de ficar em casa, é mais mundo interior, gosta de planejar, sonhar, é muito teórico, é muito indeciso, indecisa, são sensíveis, são sonhadores, às vezes são bem embaraçados, muito impulsivo, carinhoso, curioso, criativo, às vezes ingênuo demais, cai na conversa dos outros facilmente, carinhoso e afetivo, sensível e tolerante. Por que que ele é assim? Porque ele age com a emoção. Age com a emoção. E ao agir com a emoção, o idealista é inseguro por natureza. Por que que ele é inseguro? Porque ele não traz a característica firme do pragmático. O pragmático, ele recebe o apoio
mental do pai ou da mãe. O homem recebe o apoio mental da mãe e a mulher recebe o apoio mental do pai. E o idealista não, ele não tem esse apoio, esse elo telepático mental. Então ele se sente desamparado. E esse sentimento de insegurança tende a aumentar ainda mais se ele é desejado do sexo oposto. Se ele é um menino esperado menina ou se ela é uma menina esperado menino. Então, a tendência dessa pessoa ser muito, muito insegura. E essa insegurança faz com que ele tenha dificuldade de dizer não. Quantas pessoas eu atendo lá que dizem assim, nossa, eu sou tudo atrapalhado, eu não consigo dizer não. Às vezes eu estou sobrecarregado com um monte de coisa e eu não consigo dizer não. Ele não consegue dizer não porque ele não quer ser rejeitado. Ele traz um profundo sentimento de rejeição. Então percebam que esse ser, ele acaba, pela insegurança, desenvolvendo as capacidades artísticas. Para se sentir seguro, precisa tocar um violão, cantar uma música, sentir-se amado. Através dessa canção ou dessa música, ele se sente acolhido e amado e valorizado pelo outro. E ele precisa, o idealista precisa de elogio, precisa de carinho, precisa de apoio. Ele precisa fazer, por exemplo, uma mulher precisa pôr o almoço na mesa, pode ser um feijão com arroz, um ovo. Mas ela precisa ouvir do marido ou dos filhos, nossa, como estava gostoso esse ovinho frito. Entenderam? Ela precisa ouvir, isso para ela é combustível. Precisa de apoio, precisa de aprovação. E uma das grandes fraquezas do idealista é sentir pena de si mesmo. O idealista, ele acaba, às vezes, confundindo os sentimentos de tristeza com depressão, porque ele acaba sofrendo muito pena de si mesmo. Se sente um coitadinho, tem pena, acha que os outros não amam ele, acha que ele não é amado, acha que ele não é acolhido. Ele acaba detestando rotina e ele acaba tendo mania de perfeição. Tem que ser tudo perfeito para agradar o outro. Então, percebam que como a gente funciona é como a gente vai construir a nossa relação com o outro, com o nosso familiar, com os nossos parentes, com o nosso amado, com o nosso amor, né? Então, tanto homem quanto mulher idealistas são marcados pela insegurança, pela falta desse apoio de elo telepático mental do papai e da mamãe. É isso aí. E o elo telepático é um privilégio dos pragmáticos. Por isso, os pragmáticos se apresentam tão fortes. Por isso, os pragmáticos, não é não e deu. Não se discute. E o idealista, quando ele vai dizer um não, ele precisa contar uma história, fazer um rodeio para chegar no não. Ele tem dificuldade de dizer não. E aí, você que está conectado comigo aí desde o início, Hélida, Rosane, a Nena, e daí? O que eu estou falando faz sentido para vocês? Você já percebeu como que você funciona? Você é mais idealista, mais pragmático? Daí? Percebam que essas características, elas justificam as nossas ações e reações todos os dias da nossa vida. E elas são algumas características da nossa personalidade, da minha, da sua. Você que está nos ouvindo também através da live da família. Cada um de nós acaba trazendo fortes tendências a ser mais pragmático ou mais idealista. Digo isto porque elas formam a nossa personalidade, a base da nossa personalidade, que vai sendo moldada até os nossos 6 anos de vida, formando aí a estrutura da nossa lei da nossa personalidade, juntamente com as leis cósmicas do universo, a lei da harmonia, evolução e vibração. E nós trazemos também, dentro da nossa estrutura mental, as programações
culturais milenares, vinda dos nossos pais, dos nossos antepassados. Por isso, a gente diz que nós também temos as programações individuais. Nós temos uma característica principal de uma base de personalidade e depois nós vamos tendo também as nossas programações individuais, vindas da gestação, do processo de concepção, do processo de nascimento, da nossa infância, da nossa adolescência. Todas essas programações vão constituindo esse ser humano maravilhoso que hoje você é. Porque vão gravando aí as nossas programações conforme a nossa vivência no contexto familiar e conforme aquilo que a vida nos apresenta lá no seio da nossa família. Percebam que toda a nossa existência, ela vai sendo marcada pela razão e pela emoção. É sendo assim muito importante você se permitir conhecer a você mesmo e saber lidar com essas razões e emoções no momento das tribulações da nossa vida. Conhecer a nossa característica principal da personalidade nos permite saber lidar com a razão e com a emoção. E eu espero que vocês que estão aí nos ouvindo estejam compreendendo, porque o nosso objetivo é fazer com que você compreenda a sua característica da personalidade, para que você possa, no dia a dia, construir relacionamentos melhores, construir uma vida pautada no equilíbrio da balança entre a razão e a emoção. Vamos para um breve intervalo, um apoio cultural, e eu volto em seguida para nós concluirmos a nossa reflexão de hoje, falando sobre as personalidades pragmáticos e idealistas. Pronto? Rádio da Família. Alô, bom dia. Pois não? Número 187, bairro Oficinas. Telefone 99609-8026. Fale com o Toninho. Você pode ligar daqui uns 10 minutinhos, que agora eu estou ocupado? Tá bom? Valeu, obrigado. Você que está aí conectado conosco desde o início, nos ouvindo, aprendendo, desenvolvendo o poder da sua mente, desenvolvendo a compreensão e o aprendizado sobre as personalidades pragmáticos e idealistas. E eu espero que você esteja conseguindo fazer suas compreensões e aprendendo mais e mais sobre a mente humana e sobre a característica da sua personalidade. Porque o que importa para mim é que você conheça você mesmo e que você possa aprender a lidar com suas reações e emoções do piloto automático, ou seja, aquilo que vem lá do subconsciente e que muitas vezes você não se dá conta e continua fazendo tudo igual o que já era feito antes, até por seus avós ou por seus bisavós. Então, perceba que a partir do momento que você se autoconhece, você pode mudar sua história. Então, se você entendeu como funciona uma pessoa com a razão ou com a emoção, você vai agora entender um pouco melhor ainda quando eu trouxer 2 exemplos de como uma pessoa com a razão age ao contar uma notícia e como uma pessoa com emoção age ao contar uma notícia. Então, vamos lá. Agora, a Rose Bittencourt vai ser uma pessoa racional. Vai agir com a razão e vai trazer para vocês uma notícia. Eu trago para você a notícia do falecimento de alguém da sua família. E eu chego e digo assim, fulano morreu. Eu não dou tempo nem de você respirar.
e você leva um choque, você desmaia, você passa mal, porque você não estava preparado para receber aquela notícia. Porém, se for a Rose idealista, que age com a emoção, ela vai chegar, ela vai convidar você. Vamos sentar um pouquinho? Tem uma aguinha? Vamos tomar uma água? Escuta, você sabe, né, que o fulano está no hospital já há alguns dias, ele não vem passando muito bem, e eu trago a notícia que, infelizmente, ele acabou de falecer. Então, eu vou fazer todo um rodeio, eu vou preparar você para dar a notícia. Estão percebendo a diferença entre agir com a razão e agir com a emoção? Talvez eu nem soube me expressar muito como a pragmática, porque eu sou idealista, né? Mas é mais ou menos por aí. Então, o pragmático, ele é objetivo, ele é incisivo, ele é rápido, ele é prático, ele chega e manda. Ele chega e manda o recado. O idealista, ele vai contar uma história, ele vai fazer um rodeio, ele vai dar voltas. Principalmente, gente, se for para dizer um não. Ele jamais vai chegar, você vai pedir uma coisa para o idealista, ele vai dizer não. Ele vai, olha, sabe, mas assim, ó, eu estava pensando, eu tenho tal coisa para fazer, e aí, vamos deixar para um outro dia? É uma forma dele dizer o não. Então, percebam que tem uma grande diferença. Quando a gente aprende a lidar com essas duas personalidades, a gente também aprende a dizer não. A gente vai dizer o não sem ofender, mas a gente vai evitar todo aquele contorno. Então, um idealista, quando vai escrever uma carta para alguém que ele ama, ele vai ser poético, ele vai buscar um trechinho de uma poesia, ele vai enfeitar, sabe? E o pragmático, ele vai ser direto. Eu te amo. Então, percebam que as duas personalidades, elas existem, elas estão todos os dias convivendo conosco, e aí você também, dentro desse nosso programa, você também pode conhecer um pouco mais os seus colegas de trabalho, os seus amigos, dentro da sua casa, o seu companheiro, os seus filhos, e aí, com certeza, você vai saber lidar melhor com tudo isso que trago, né? Aprendendo a lidar com o pragmático e com o idealista. Ô, Rosa, tem uma perguntinha aqui. Opa, sim, ainda dá tempo, temos tempo. A ouvinte pergunta, que não quis identificar, se pode haver um misto de idealista e pragmático. Ou seja, as pessoas têm o mesmo... A dupla personalidade. Lembra da nossa música lá? A dupla personalidade? A dupla personalidade, ela existe, amigo ouvinte, existe sim. E aqui, geralmente na teoria da psicologia, é considerado bipolar, ok? Mas na verdade, não é questão de bipolaridade, é questão da origem da sua formação e da sua estrutura de personalidade. Quem são as pessoas que acabam assumindo a dupla personalidade? O caçula temporão, aquele que, por exemplo, a mãe levou 10 anos para engravidar e teve depois um bebê. Então, o caçula temporão, o filho único acaba assumindo a dupla personalidade, ok? Filhos únicos acabam assumindo a dupla personalidade. E também aqueles que são filhos únicos de 2 ou 3 irmãos, porque acabam sendo a maioria pragmático na família. E aí acabam assumindo a dupla personalidade, ok? A dupla personalidade é você estar sempre lidando com a razão e com a emoção. Então, ora você é pragmático demais, ora você é idealista demais, e você acaba tendo sofrimentos, ok? Você acaba tendo um contexto de sofrimento em sua vida. Aí foi aquela musiquinha que a gente trouxe lá no início, né? Num dia eu sou um santo e no outro dia eu sou... Vocês já entenderam, né? Então, a dupla personalidade. Muito bem, a nossa ouvinte, gratidão pela pergunta e complementou nosso trabalho aqui, nosso programa. Então, isso, meu irmão, minha irmã, meu
querido ouvinte, minha querida ouvinte. Gratidão pela audiência até o final. Teve gente que ficou aí desde o início comigo até o final. Gratidão. Espero que eu tenha contribuído com você para que você, de hoje em diante, saiba melhor lidar com sua razão e com sua emoção. Quero também agradecer ao Deus Criador do Universo, porque amanhã eu e o meu amado esposo completamos 33 anos de matrimônio. Um abraço ao meu marido, gratidão pela parceria, pela vivência e pela convivência, e parabéns também ao casal que são ouvintes do nosso programa, a Albertina e Natalino, pai e mãe do Padre Joel, que hoje completam 44 anos de vida matrimonial. Então, falar de relacionamento é trazer esses depoimentos de pessoas que, mesmo com dificuldades, mesmo às vezes tendo que lidar com a razão e a emoção, mesmo sem saber do pragmático e do idealista, conseguem viver tantos anos juntos, construindo e fazendo o amor crescer a cada dia. Gratidão a todos vocês, um obrigado e até a próxima sexta-feira, se Deus Nosso Senhor quiser e Ele há de querer. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, vocês são show. Obrigada, viu? Fiquem sempre conosco aí e tirem proveito porque o programa é para vocês, ok? Gratidão, Rosane, gratidão, Hélida, gratidão, Nena, gratidão, Jane Medeiros, Fernanda Mufato, enfim, a todos vocês um beijo, amo vocês. E a todos vocês que não puderam acompanhar agora, durante esta 1 hora, que a gente sabe que o pessoal está fazendo almoço, está trabalhando, está no serviço, mas que depois entram e assistem a nossa live até o final. Um beijo, amo vocês, gratidão.